Bom dia, bom dia! Vamos para a nossa live de hoje, onde o nosso tema é batalha espiritual. Os campos de batalha, na verdade, né? No indivíduo. E nós vamos falar sobre as dimensões dentro da batalha do indivíduo. Médicis, bom dia, bom dia. Acabei entrando uns minutinhos atrasadas aqui, que eu fui resolver uma coisa com meu esposo. Enquanto o povo entra aí, colocar uma musiquinha aqui de fundo. Um louvorzinho. Bom dia, bom dia. Já me ajudem a compartilhar aí essa live, que vai ter muito aprendizado hoje, hein? Simone, bom dia. Renata, bom dia. Karine, bom dia, gente. Nossa live são dia de quarta-feira, mas nessa quarta não deu pra eu fazer. Eu falei, não, então não vou ficar sem fazer nessa semana, não. Bora passar pra sexta-feira, não é mesmo? Então, deixa eu colocar aqui nosso tema. Campos de... Deixa eu colocar aqui. Tem que enviar lá no grupo para as meninas. Tema. Thaís, bom dia. Campos de batalha. Nós vamos falar sobre o campo de batalha. Hoje, o primeiro campo que nós temos é o campo do indivíduo na igreja e na sociedade. Então, hoje nós vamos falar no indivíduo. E dentro do campo do indivíduo, no campo de batalha, da batalha espiritual que nós vivemos, né? Nós vivemos a batalha espiritual no indivíduo, que somos nós, na igreja, na sociedade. E dentro do campo indivíduo, nós temos as dimensões do espírito, da alma e do corpo, ok? Então vamos ver até onde vai dar pra gente falar hoje. Eu vou falar nas dimensões do espírito. Se não der tempo de falar na dimensão da alma e do corpo, fica para as próximas lives, ok? Então, vou colocar aqui dimensão espírito, que é uma parte do... Vai ficar gravada, Kezinha? Vai, tá, Thaís? Vou deixar gravada, beleza? Wesley, bom dia, seja bem-vindo. Bruna, bom dia. Gente, estou lendo este livro aqui, ó. Eu comprei lá em Aparecida, na visita que eu fiz lá no santuário. Aí tem a livraria do santuário. Eu comprei vários livros, eu fiz aqui. Mostrei nos stories pra vocês, né? Ok, Thaís. Beleza. Eu vou deixar gravada, salve essa live. Magda, bom dia. Depois vocês assistem. Quem não conseguir assistir ou chegar depois, tá bom? Então, é um dos livros que eu comprei, que eu estou lendo. Já tô na metade dele aqui já, praticamente, ó. Tá? E esse assunto que eu vou trazer pra vocês, esse tema que eu trouxe pra vocês, tá bem no inicinho dele, tá? Tá bem no inicinho. Então, ele vai falar, né, sobre... Quer ver? Eu vou abrir aqui os capítulos. Então, começa falando desmascarando, né, o inimigo, né? Então, pra Bíblia, quem é o diabo? Ele começa falando isso, né? Como identificar a presença do maligno e os campos de batalha, que é o tema da live que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Então, nós temos campos de batalhas espirituais. O primeiro campo de batalha é o indivíduo, né? E dentro do indivíduo, nós temos o campo de batalha no indivíduo, ele tá atrelado à dimensão do espírito, da alma e do corpo. Depois nós temos um segundo campo de batalha, que é a igreja. E nós temos um terceiro campo de batalha, que é a sociedade. Ok? E aí,
Uma das coisas que o livro traz, que como identificar a presença do maligno, uma das maiores coisas onde a gente consegue detectar a presença do maligno é na mentira. É na mentira, né? É na mentira, porque a mentira, aí você vê que a palavra diabo vem do diabolo, que vem de divisão, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre essa introdução para a Bíblia, quem é o diabo, tá? E a identificação dele, depois a gente vai para os campos de batalha, ok? Então, gente, queria, né, chamar a presença do Espírito Santo para esta live, que seja uma live de conhecimento, uma live de libertação, para que a gente possa desmascarar o inimigo cada dia. Pai, nós te entregamos este dia, te entregamos essa live, Pai. Que todos que puderem ouvir essa mensagem, Pai, aonde essa mensagem for propagada, que a presença do Teu Espírito Santo possa chegar no coração dessas pessoas que estão ouvindo. Pai, eu consagro a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui assistindo essa live ao vivo e as que irão assistir gravada, Pai. Que o coração delas estejam abertos, estejam aquebrantados. Pai, nós clamamos que o Senhor ative os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, para que nós possamos compreender não só o mundo natural, mas o sobrenatural que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Pai. Nós te entregamos este dia em sua mão, que seja um dia de resposta, um dia de novos ares, de novas alianças, de novas parcerias, um dia onde nós vamos conseguir resolver todos aqueles problemas que estavam pendentes, um dia de resposta, que o Senhor possa usar lugares, pessoas, a Tua palavra, para trazer confirmação daquelas respostas que nós tanto esperamos, Pai. Em nome de Jesus, me use como uma ferramenta dos céus, Pai. Que tudo que sair dessa boca seja para abençoar e nunca para amaldiçoar. O controle desta live, do nosso dia, está nas mãos do nosso amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Thaís, Deus te abençoe também. Eu só vou enviar o link da live lá no nosso grupo, gente. Só um minutinho, tá? Pronto, pega o aviãozinho aqui, gente, envia pelo menos para 3 pessoas para poder vir ouvir isso aqui que nós vamos falar hoje. Por que esse assunto é importante? Porque nós temos que, o próprio livro aborda falando que, bom dia, Ló, é própria estratégia do inimigo fazer com que as pessoas não achem que ele existe, não achem que ele exista. É a própria estratégia do inimigo fazer com que muitas pessoas, até mesmo que estão dentro da igreja, não acreditam nas ações dele. E usa ele simplesmente para justificar as coisas ruins, mas não acredita na presença e na influência que ele tem. O livro também aborda que a gente não quer igualar o poder do inimigo, o poder de Satanás, ao poder de Deus, jamais. Porque Satanás, ele também é criatura de Deus. Deus que o criou. Então, o poder dele não se iguala a Deus. Mas ele é um ser dotado, sim, de poder e de liberdade. E de influência. Da patente que ele recebeu. Da classe angelical que ele recebeu. Né? Então, eu vou falar para vocês aqui. Para a Bíblia, quem é o diabo? A Sagrada Escritura faz questão de revelar com todas as letras que o diabo não possui poder igual ou semelhante a Deus. Afinal, ele não passa de uma criatura de Deus. Lá em Gênesis 3:1 fala: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. Sua posição é abaixo de Deus. Ele necessita de permissão para agir conforme o testemunho da história de Jó. Então, lá em Jó, capítulo 1:12, fala o seguinte: então o Senhor disse ao adversário:
Seja assim, todos os seus bens estão em teu poder. Só não estenda a tua mão contra ele. E o adversário retirou-se da presença do Senhor. Então, muitas vezes é com permissão de Deus, né? Que a gente vê como foi lá em João, né? Então, cabe a nós estarmos posicionados na presença de Deus, ok? Somos informados de que Satanás era um anjo de luz, o chamado Lúcifer. Então, o que significa Lúcifer? Vem do anjo de luz, né? De ser um anjo de luz, que se rebelou contra Deus. Aí, lá em Ezequiel 28, 14 e 16 fala, abre aspas, né? Vou ler o trecho da Bíblia agora. Eras um querubim cintilante, o protetor que eu havia estabelecido. Estava sobre a montanha santa de Deus. Ias e vinhas no meio das brasas ardentes. Tua conduta foi perfeita desde o dia da tua criação, até que se descobriu em ti a perversidade. Pela ampliação do teu comércio, te enchestes de violência e pecastes. Coloco-te, pois, na categoria do profano, longe do monte de Deus. Vou expulsar-te, querubim protetor, do meio das brasas ardentes. Então, a gente sabe, né, que o anjo da luz se rebelou contra Deus e Deus expulsou ele da presença de Deus. Você não pertence à minha presença mais, né? E ele era um querubim ungido, um querubim protetor, né? Nós temos as classes angelicais, né? Nós temos os serafins, os tronos, os querubins, os arcanjos, os anjos, né? Então, os querubins são uma patente alta angelical, né? Não tendo poder para enfrentar a Deus, ele tenta atingir o plano divino, atacando o homem. Então, como Satanás, ele não consegue, ele não é no nível de Deus, ele é abaixo do nível de Deus. Então, ele não consegue atingir Deus. Então, o que ele faz? Ele quer atingir a criatura de Deus, porque ele sabe que é o que Deus mais ama, que somos nós, né? E o que ele sabe que a criatura de Deus, qual que é o laço maior da criatura de Deus? Primeiro, família. Então, um dos lugares que ele mais quer atacar, que ele mais vai atacar, são as famílias, que é um laço, é a aliança da criatura de Deus. Qual outros lugares que nós temos aliança? Família, igreja e a sociedade em si. Então, tudo que for para disseminar coisas, influências para a palavra diabo, que vem para fazer divisão, né? São influências do maligno, né? Então ele não consegue atingir a Deus, mas aí o que ele faz? Ele quer atingir a criatura de Deus, que somos nós. Então, na palavra de Deus fala o seguinte: ora, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem daquilo que lhe é próprio. Mas pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo e a experimentam os que são do seu partido. Deste modo, a Bíblia faz questão de destacar que Satanás é o príncipe deste mundo. Lá em João 14:30 fala, ele é o príncipe deste mundo. E o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Então, espírito de rebeldia é maligno. Repreende espírito de rebeldia, principalmente nas crianças. Criança histérica, criança com espírito de rebeldia, espírito de rebelião. Não é só criança não, adultos também, tá? Adolescentes, adultos com espírito de rebeldia, de rebelião. É um espírito maligno, tem que repreender. Ok? Tudo que confronta, tá? Tudo aquilo que confronta, pro mal, né, gente? Porque o confronto que vai te levar a pensar, que vai te levar pro bem, esse não. Mas a gente sabe o que é confronto do mal. Na verdade, nem é um confronto, é afronta.
Não é o confronto, porque o confronto ele vai bater e ele vai te fazer crescer. Mas a afronta, que tá ligado com espírito de rebeldia, espírito de rebelião, porque a palavra de Deus fala que ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das potestades, que são uma classe, né, de influências demoníacas, né, que estão no ar. O que esse ar quer dizer aqui? Nas regiões, na atmosfera espiritual. A gente não vê a olho nu, né? E o espírito que agora atua nos rebeldes. Então, todos os espírito de rebeldia, espírito de rebelião, são espíritos malignos, tá? O Papa Paulo, na audiência geral de 15 de novembro de 1072, diante da posição de alguns em duvidar da existência do diabo, apresentou a posição oficial da igreja. Por muito tempo, gente, muitos integrantes da igreja católica não acreditavam na presença real do diabo. Achavam que usava para justificar as coisas, mas não acreditava nessa presença real. E isso, igual eu falei no início da live com vocês, isso é a própria estratégia do diabo, fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Que é exagero das pessoas ficar falando e alertando, né? Então, olha só, numa audiência geral que teve, um dos papas falou o seguinte: o mal não é somente uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo espiritual pervertido e pervertedor. Uma terrível realidade, misteriosa e pavorosa. Sai do ensinamento bíblico e da igreja quem rejeita sua existência. Então, se você rejeita a existência do diabo, você está saindo do ensinamento que a Bíblia traz. Gente, no Novo Testamento, Jesus veio basicamente para... Uma das coisas que Jesus mais veio fazer foi expulsar espíritos malignos e o diabo. Os próprios diabos, os próprios espíritos imundos reconheciam a presença de Jesus. Então, se você não acredita, se acha que... Tem gente que acha que demônio era só na época de Jesus. Só acredita, não. Era só na época de Jesus que os demônios existiam. Que hoje não existe, não. Então, se você rejeita a existência, você está rejeitando os ensinamentos da igreja e da Bíblia também, que te alerta para ficar em posição de batalha. Então, se sai do ensinamento bíblico e da igreja quem rejeita a sua existência ou ensina como sendo uma pseudo-realidade, ou somente uma maneira para explicar as causas do mal. O diabo é homicida desde o princípio, o pai da mentira, como é definido pelo Cristo em João 8,44. Então, se você não acredita, a pessoa que rejeita a existência, ou ela ensina, tem muitos líderes espirituais que ensinam só que é uma pseudo-realidade. Então, só uma maneira de explicar a existência que o mal existe. E não fiquem em alerta. Porque ele não é mais poderoso que Deus. Mas por causa do nosso pecado e da nossa falha, a gente acaba dando poder que ele não deveria ter na nossa vida. Ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele tem um poder suficiente para nos destruir. Se nós não estivermos com o nosso espírito elevado e alinhado a Deus. Então ele fala que o diabo ele é homicida, ele quer matar mesmo o ser humano. Desde o princípio, ele quer a nossa destruição e a nossa morte. Ele é o pai da mentira. De acordo com os ensinamentos bíblicos e a doutrina da igreja, devemos crer que o diabo, entre parênteses, o caluniador ou Satanás, que é o adversário, né? A palavra diabo, ela se assemelha ali com divisor, com caluniador, né? E a palavra Satanás vem de adversário, né? É um ser pessoal, invisível, incorpóreo, dotado de conhecimento e liberdade. Ele é dotado de conhecimento e liberdade. Por causa da sua rebelião. E ele conhece
Vocês já ouviram falar que o próprio inimigo usa a palavra de Deus? Ele estava em todos os... Ele tá desde a criação do mundo. Ele sabe de tudo. Inclusive que ele é um derrotado. Ele sabe de tudo, inclusive que ele é um derrotado. Só que ele não desiste de lutar. E nós, que temos a certeza da vitória, muitas vezes desistimos de lutar. Agora o diabo não. Ele sabe que ele é um perdedor, um derrotado, mas ele acorda todo dia com foco em destruir e roubar sua alma. A nossa alma, né? Ele é super focado, mesmo sabendo que lá no final ele é um condenado e um perdedor. E nós que temos a certeza da vitória, desistimos. Por pouco, por muitas vezes. Eu quero morrer, minha vida acabou. Ah, não. Larga esse tempo pra lá. Quero viver de jeito mais não. Até quando vou durar, né? Quando a gente tá com espírito de depressão muito forte. Rezo todos os dias a oração de São Bento. Simone falou, Lorena, se nós não estivermos alinhados com o Espírito Santo, ele te conhece melhor que você mesmo. Ele acorda todos os dias mesmo derrotado, porque ele sabe que nós seres humanos desistimos mesmo sabendo que já somos vencedores. É isso aí. Bom dia, Gleice. É isso. Então ele acorda focadão todos os dias, mesmo sabendo que ele é um derrotado, e nós que temos a certeza da vitória, desistimos tão fácil. Tão facilmente. Então, gente, como detectar a presença do maligno? Uma das maiores formas da gente detectar a presença do mal é a mentira. É por isso que os pais têm que corrigir a mentira, porque a criança, ela tem a fase da mentira. Eu tava conversando isso outro dia com uma pessoa e ela falou, a filhinha dela tem 5 anos. Então, ela falou assim, olha, a Maria tá na fase ali da mentira. Ela tá na fase de, na hora que vê ali, já falou uma mentirinha. E eu tô corrigindo ela, e eu falo com ela, Maria, fala a verdade, quem que é o pai da mentira? Aí a filhinha dela fala assim, não, mamãe, não fala aquele nome, não fala aquele nome. Aí a mãe dela fala assim, o pai da mentira é o diabo. Aí ela fica, não, mamãe, eu tô falando a verdade, não fala aquele nome. Então, desde criança nós temos que ser policiados. Gente, tem gente que vive na mentira, tem gente que não consegue. Pequenas mentirinhas. Às vezes, sem querer, a gente fala umas mentirinhas, né? Vamos pedir a Deus essa libertação. Pai, eu não quero falar mentira. Teve um dia que eu falei uma mentira com uma pessoa. Aí na hora que eu vi, eu falei assim, ai meu Deus, eu falei mentira. Gente, a gente tava num evento. Foi no evento do Natal das Crianças. Vou contar uma coisa simples pra vocês, mas que quando a gente tá sendo guiado pelo Espírito Santo, uma mentirinha incomoda a gente, porque eu sei que, sabe, me incomoda. E aí foi no dia do Natal das Crianças lá na roça. Tinha uma pessoa, uma mulher, e ela já tava bêbada. Bebeu muito, né? Porque roça, comunidade, o povo bebe muito, né, gente? Então tinha uma pessoa que ela bebeu muito, né? Ela tem problema com álcool. A gente conhece a família dela, a gente conhece ela, né? E quando a pessoa quando ela tá sobre o espírito do vício, ela faz coisas, né, terríveis, né? A pessoa fica chata, ela incomoda todo mundo e tudo mais. E aí, eu estava como animadora da festa. Eu estava com o microfone como animadora da festa. E aí, veio um menininho, uma criança, e pediu. Falou assim, olha, eu queria agradecer. Eu falei, então tá, fala no microfone. Aí, mó bonitinho, o menininho foi. Eu queria agradecer a todo mundo e o Papai Noel que trouxe presente pra gente, não sei o que, agradeceu. Aí veio a moça, que tava bêbada, pro meu lado. E falou assim, aí eu já tinha largado o microfone, deixei ele em cima da mesa, desliguei. E fui fazer outra coisa. E aí, ela virou pra mim e falou assim, naquele jeito assim, meio bêbada, né? Eu queria agradecer também.
deixa eu falar no microfone. Falou assim, eu falei, meu Deus, e eu meio que sei mais ou menos, né, conheço mais ou menos, né? Eu falei, meu Deus, se essa mulher pegar esse microfone e falar aqui o que não deve, eu virei pra ela e falei assim, o microfone acabou a bateria. Pra eu não emprestar o microfone pra moça que tava bêbada. Porque eu tava no controle ali do comando do microfone. Se eu passo esse microfone pra ela, eu sei lá o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Aí eu falei, aí na hora, a reação que eu tive foi falar assim, não, o microfone acabou a bateria. E não tinha acabado. Aí na hora que eu calei a boca, eu falei assim, Senhor, perdão, Pai. Eu falei mentira. Eu fiquei incomodada de ter falado mentira pra ela. Aí ela foi sair, eu falei assim, pode falar aqui, ó, pode agradecer pras pessoas que estão aqui. E aí ela foi, saiu e voltou lá pra conversar com minhas tias, minha mãe que tava lá. Só que na hora minha reação foi isso, porque eu tô assim, eu não sei o que ia acontecer. E a minha reação foi o quê? Falar mentira. E eu fiquei incomodada de ter falado. Mesmo eu sabendo a situação que a pessoa tava e o que podia acontecer, eu não sabia o que podia acontecer se eu desse o microfone, a liberdade do microfone pra ela. Mas eu fiquei incomodada de falar mentira. Mentirinha. Médici falou, eu presenciei isso esses dias. O pior é que tem gente que acostumou tanto a mentir que acha que é normal. E o pior, acha que é a verdade de tanto que contou. Sim, a pessoa acredita na mentira dela mesma. A pessoa acredita na mentira dela mesma. E eu vi, além dela estar presa, ela não tem noção dos malefícios que isso está trazendo para a vida dela. Sem contar na abertura que ela dá tanto para os espíritos malignos. Sim, com certeza, a mentira abre espaço, né? A mentira é legalidade para o espírito mal, né? Então, como identificar a presença do maligno? A mentira. O príncipe das trevas manifesta-se ao homem principalmente por meio da mentira. Esta foi, desde o início da criação, a sua estratégia. No paraíso, levou os nossos primeiros pais a duvidarem da palavra dada por Deus. Para alcançar este objetivo, primeiro tentou distorcer uma ordem de Deus. Lá em Gênesis 3:1 fala: Deus vos disse realmente, não comeis de todas as árvores do jardim? Olha só, ele já tentou enganar Adão e Eva com a mentira. Deus disse que é para vocês não comer nenhuma árvore. Mentira. Deus falou, você pode comer todas, menos essa. Então ele já começou mentira, ele distorce, olha. Ele vem com inverdades. Em seguida, despertou a curiosidade com a finalidade de fazer a mulher crer que existia um certo exagero no mandamento divino. E Deus é tão bom, gente. Deus deixou comer qualquer árvore. Só falou essa aqui não. E o inimigo fala, você não pode... Deus falou que você não pode comer de nenhuma. Hein? Aí ele usa as artimanhas para fazer com que a gente duvide de Deus. Deus já deixou planos de bondade, de prosperidade. Deus quer o nosso bem. E aí ele vem com inverdades e mentira na nossa cabeça, falando que a gente não merece. Que a gente não é capaz. Então todos os pensamentos que for contrário àquilo que Deus já deixou para você, já falou ao nosso respeito, é mentira de Satanás na sua mente. Não deixa. Todas as vezes que vier essas flechadas do inimigo na sua mente, você tem que rejeitá-las e falar, esse pensamento não é de Deus. Quando ele falou, mentira mesmo sendo algo tão comum, o que nada a ver, acostumamos nas inverdades que contamos que a nossa vida vira uma mentira. A nossa vida vira uma mentira, justamente. Então, gente, a serpente, né, o diabo fez com que a mulher enxergasse um exagero no mandamento que Deus tinha deixado, né? Então, lá em Gênesis 3:6 fala, a mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência. Apanhou um fruto e dele comeu. Deu também a seu homem, que estava com ela, e ele comeu. O pano de fundo da mentira do diabo era a falsa impressão de que, desobedecendo a ordem divina, o homem seria igual a Deus. Aí lá em Gênesis 3:5 fala, é que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo conhecimento do que seja bom ou mal.
Esta ainda é a insinuação mentirosa do maligno, que leva o homem a se rebelar contra as verdades bíblicas e buscar em tantos outros caminhos a igualdade com Deus. Então, quantas outras coisas aparecem, né, paralelos ao ensinamento de Deus, são inverdades, né, são cópias, né, daquilo que Deus já criou. Os caminhos desse afastamento são os mais diferentes. Muitos decretam a morte de Deus e constroem suas vidas confiando somente naquilo que é possível ver ou explicar pelo conhecimento humano. Isso também é uma estratégia de Satanás, de fazer com que a gente acredite somente naquilo que é possível explicar. O que é mistério, que eu não sei explicar, eu não acredito. Eu só acredito naquilo, eu rebaixo Deus, porque eu só acredito naquilo que consegue entrar dentro da minha mente. Eu estava conversando isso com uma pessoa ontem lá no salão. Que eu estava um dia conversando com uma pessoa e ela falando: mas Jesus não vai voltar assim na nuvem, glorioso, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente acredita naquilo que a nossa mente consegue entender. Aquilo que vai além do nosso entendimento é melhor eu não acreditar. Então, tem coisas na Bíblia que eu prefiro achar que é no sentido figurado e não no literal, porque não entra na minha mente. E isso é perigoso. Tantos outros fascinam-se pela busca de conhecimento em filosofias ou doutrinas religiosas de conteúdo completamente diferente da mensagem cristã, como, por exemplo, toda a onda do misticismo divulgado pela nova era. O mais triste é observar que a mentira de Satanás está entrando nas fileiras das igrejas, levando seus membros a práticas estranhas à fé cristã, ou ainda criando um espírito de rebelião, a ponto que quebrar a comunhão desejada pelo Senhor Jesus. Lá em João 17:23 fala: para que eles cheguem à unidade perfeita e assim o mundo possa conhecer que tu me enviastes e o que amastes como tu me amastes. Quantos cristãos estão sendo inchados pelo mesmo orgulho que levou a Lúcifer, o astro de luz, a se rebelar contra Deus? E esta nova rebelião evidencia-se ou pelo confronto dentro das igrejas, ou pelo crescimento de tantas seitas, em sua grande maioria nascida de desentendimento entre os cristãos. Os próprios cristãos que se rebelam vão saindo de dentro das igrejas e vão criando suas próprias seitas, suas próprias denominações. O sinal da mentira do diabo dentro da igreja é a desunião. Se em nome do evangelho usamos a calúnia em uma tentativa de destruir o oponente, revelamos não estar na verdade. O risco é tentar justificar a destruição que queremos levar aos que julgamos ser nossos inimigos. Quando a nossa defesa em nome de Deus quebra o corpo de Cristo, não estamos mais na verdade de Deus. Ora, se eu estou me justificando, me defendendo em nome de Deus, mas eu estou quebrando o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? A igreja somos nós. Então, se a minha defesa prejudica alguém, fala mal de alguém, calunia alguém, em nome de Deus, se eu estou prejudicando o corpo de Cristo, eu não estou na verdade de Deus, né? Então é preciso sempre estar atentos para descobrir se por meio de nossas palavras e atitudes não estamos sendo agentes do inimigo. Tem gente trabalhando para Satanás, achando que está trabalhando para Deus e está trabalhando para Satanás. Olha as palavras que a pessoa usa. Olha o posicionamento dela. Olha as atitudes dela. Não bate. É por isso que nós temos que conhecer o quê? A palavra. E o livro fala sobre isso. Depois, o que nós vamos usar para guerrear nesse campo de batalha? Tem que ter a palavra de Deus. Como que você vai confrontar o inimigo com a verdade? A gente só confronta o inimigo com a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aquilo que Jesus ensinou. Então nós precisamos conhecer a palavra para não sermos passados para trás. Então olhe nas suas ações do seu dia a dia.
dentro da sua casa, dentro da sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, no seu ambiente de trabalho. As suas atitudes e as suas palavras, as coisas que saem da sua boca, a forma que você age, você está sendo guiada pela ação e gerando frutos do Espírito Santo ou sendo guiada pelo agentes do inimigo? Então nós temos que conhecer a face dele. Nós conhecemos a face de Deus através da face de Jesus e o Espírito Santo que nos revela Cristo. Nós temos que saber os frutos que o Espírito dá. Então, para eu saber se é o Espírito Santo que está agindo em mim ou no outro, eu tenho que saber como que o Espírito Santo age e quais são os frutos que ele dá. E eu tenho que saber os frutos da carne, os frutos dos espíritos malignos, como que ele age, o que ele faz. Para eu saber se eu, Késia, cada um de vocês, que nós cristãos, estamos agindo por influência do Espírito Santo ou por influência dos espíritos maus. É por isso que nós precisamos de libertação. Porque existem os níveis de libertação. Na verdade, existem os níveis de nós temos opressão, nós temos a influência, opressão, possessão. Então não é que você está possuída. Existe o nível de possessão, mas existe o nível de opressão e influência. Você está sendo influenciada pelo espírito maligno. Precisa de libertação, porque tem demônios guiando suas atitudes. Tem demônios guiando o seu comportamento. Por isso que precisamos, todo cristão também precisa de libertação. Lorena falou, Lu, por isso que entrar com um processo contra alguém fere o outro. Esperar na justiça de Deus é o certo. Também. Quando perseguido, um líder, sem que tenha consciência, pode passar a defender as suas ideias e não os valores do reino. Os piores conselheiros são as emoções feridas. Gente, pega essa frase, vou até grifar. Os piores conselheiros são as emoções feridas. Quando nós estamos feridos, a gente toma decisões guiadas pelos espíritos malignos. Porque as emoções feridas veio através de alguma ofensa. E a ofensa é a brecha perfeita para Satanás entrar e destruir uma sociedade, uma família, um casamento, uma amizade, uma relação de líder e ovelhas. E cuidado, olha aqui, anteriormente ele fala, quando um líder espiritual, né, é perseguido, olha só, que tenha, sem que tenha consciência, né, você está sendo perseguido, ele pode passar a defender as suas ideias e não os valores do reino. Então nós temos que tomar cuidado também. Quando alguém que está se defendendo, está sendo perseguido, ele está se defendendo colocando as suas próprias ideias ou ele está colocando os valores do reino. Então, cuidado com quem você segue. Cuidado com o posicionamento das pessoas que você vê, principalmente na era de rede social. Esse livro, gente, foi escrito, depois eu vou olhar aqui a data dele, 1996, se eu não me engano, tá? E a última edição foi 2020. Então, as mágoas ou as incompreensões levam o irmão a ficar contra o irmão. Então a mágoa, olha só, você ficar magoado ou não compreender o que o outro falou, ficou ofendido e não resolveu. Isso vai levar irmão a ficar contra irmão, e isso é obra de Satanás. Tudo que faz um irmão ficar contra o outro irmão é obra do maligno. E tem que repreender, tem que destronar isso dentro da sua família, dentro da nossa família, dentro da nossa empresa, dentro da nossa igreja. Fulano brigou com ciclano, tem influência do inimigo. Vamos saber que demônio que tá agindo aqui, pra gente repreender e confrontar. E agora nós vamos entrar falando do campo de batalha, que é no indivíduo.
O campo de batalha no indivíduo. Eu nem comecei a falar, já é 8h05, eu nem comecei a falar do tema da live ainda, só a introdução. Este é o momento em que se abre a brecha para que o inimigo nos leve à rebelião. Então, as mágoas ou as incompreensões, a pessoa não compreende o que a outra falou. Fica ofendida e morre por aí. Pronto. Brecha para o inimigo entrar e destruir aquela relação. Então, vamos ter mais... Não sei qual que é a palavra que eu quero falar agora, gente. Às vezes é sabedoria mesmo, não sei se a palavra é essa. Mas vamos ter mais sabedoria, gente. Vamos abrir o olho. Vocês estão aqui pra ser libertos, conhecendo a verdade, entendendo como que o inimigo usa as armadilhas dele. Nós precisamos ficar atentos. Outro dia uma pessoa, eu fui orar com um grupo de pessoas e com minhas tias, e uma pessoa contando uma história. É uma pessoa que trabalha com ela, é cristã, tá na missa, faz isso, vai no grupo de oração, vai naquilo outro. Mas outro dia soltou uma lá no serviço que fulana não perdoa de jeito nenhum. Como assim? Como assim? Tia Rita, verdade, pior que alguns não percebem e deixam o inimigo agir. A maioria de nós deixamos, se nós não tomarmos cuidados, a maioria deixa o inimigo agir. Só que nós cristãos, se nós nos posicionamos como cristãos, nós temos que ter mais atenção do que quem está no mundo. Entende? Então agora nós vamos entrar nos campos de batalha. Então nós temos os campos de batalhas no indivíduo, na igreja e na sociedade. Então nós vamos falar o primeiro campo de batalha, o indivíduo. O primeiro território que o inimigo deseja alcançar é a nossa mente. Então, o primeiro território, dentro do campo de batalha indivíduo, que somos nós, o primeiro território que o inimigo quer entrar, quer alcançar é a nossa mente. Os olhos e o coração. Então, ele quer entrar na nossa mente, nos nossos olhos e no nosso coração. A armadilha continua sendo a mesma. A mesma. Ele é previsível. Porque do mesmo jeito que ele fez no Éden, ele fez com Jesus e ele faz com nós. Os nossos sentidos. Então, a armadilha dele é a mesma. Ele vai usando os nossos sentidos. Jamais seremos soldados vencedores da batalha espiritual se primeiro não estivermos em condições de enfrentar e desmascarar o inimigo em nossa própria vida. Não tem como guerrear. Não tem como ser um soldado e vencer a batalha espiritual se a gente não desmascarar o inimigo na nossa própria vida. A gente começa a ter a mania de achar o inimigo na vida do outro. Mas e na nossa vida? Quais são as brechas que estão abertas na nossa vida? Quais são as brechas que estão abertas na sua vida? Antes de você começar a ver demônio em todo mundo, eu falo isso pra mim também. Que a gente começa a aprender, aí você começa a ver a ação dos demônios nas pessoas. Mas eu clamo pro Espírito Santo me mostrar. Pai, se alguma atitude, alguma ação minha está sendo influenciada por algum demônio, algum espírito maligno, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu vou fazendo a minha autolibertação. Faça a autolibertação de vocês. Autolibertação, mas não é você que está fazendo a libertação. É Jesus que está fazendo a libertação. Por isso, que o passo maior da libertação, além de expulsar o mal, é se encher da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que liberta, que converte, que convence, que mostra o pecado. Tanto que a pessoa que passa por um processo de libertação, se ela não se encher do Espírito Santo, os demônios voltam pior. A palavra de Deus fala isso. Então, quanto mais a gente for se enchendo do Espírito Santo, mais a gente consegue expulsar ações do mal na nossa vida. Então, ore para o Senhor e faça esse processo de libertação com vocês. Fala, Pai, se tiver alguma coisa
Se tiver alguma ação, influência maligna e demoníaca na minha vida que está me usando, alguma atitude, as palavras que saem da minha boca, as minhas ações, eu repreendo e expulso todo espírito, toda influência maligna e diabólica da minha vida em nome de Jesus. Tem que falar em nome de Jesus. Porque a gente só tem autoridade no mundo espiritual através do nome de Jesus. Então vocês vão começar a fazer o processo de libertação com vocês mesmas. Olha, eu enviei no nosso grupo do livro uma oração de cura. Enviei no Telegram, né? Que eu já tinha enviado no grupo do Telegram. E eu tenho também uma oração de libertação. Que você pode fazer para você. E pode fazer em intercessão da libertação de alguém. Essa oração de libertação é uma oração de um padre. Que eu já falei com vocês aqui, né? Que eu estudo muito as coisas dele, o conteúdo dele, que é o padre Duarte Lara, que é um padre exorcista de Portugal. Então, mesmo você não sendo católica, se permita acessar essa oração. Destrone o espírito de religiosidade que tem dentro de você. Eu vou enviar. O nosso grupo do livro, ele não é um grupo religioso, vamos dizer assim, né? Não é um grupo de católicos ou de evangélicos, porque nós estamos lá para falar de Jesus e dos propósitos de Deus. Então, eu vou mandar essa oração no meu grupo do Telegram. Se você está no grupo do livro e não está no meu grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram pelo link aqui da bio, tá? Ou me chama no privado que eu te mando. Entra no meu grupo do Telegram que eu vou mandar essa oração de libertação. É um ritual mesmo, sabe? De autolibertação. E tem todo o passo a passo. Tem perguntas que você vai ter que responder. Sim, eu creio. Sim, eu aceito. E você vai fazer em voz alta essa oração de libertação. E aí você vai fazer para você. E depois você pode fazer com a intenção da libertação de alguém. Viu, tia Rita? Dá para você fazer com colocar o nome da pessoa que você tá orando pela libertação dela. Todos vocês, tá? Que precisa de alguém que precisa de libertação, que seja do espírito do vício, tá bom? Toda ação maligna. Eu vou mandar essa libertação para vocês também, tá bom? Então, gente, não tem como eu ser um soldado e lutar nessa batalha sem desmascarar o inimigo na minha própria vida. Então, o nosso primeiro passo é o quê? Buscar a nossa libertação. Eu passei por um período, vamos dizer assim, de deserto, de caverna, de mais quieta no meu canto, porque eu estava nesse processo da minha autolibertação. Eu estava me preparando, me enchendo do Espírito Santo e me alinhando. Era um tempo de alinhamento. Que eu desejo que 2024 seja um tempo de alinhamento na vida de vocês. E aonde vocês consigam desmascarar ações do inimigo na vida de vocês. Para vocês conseguirem libertar a vida de outras pessoas também. Através da sua libertação, da sua conversão, da sua mudança genuína. E do seu encher do Espírito Santo, que é esse avivamento que a gente tanto clama, que é esse encher do Espírito Santo. Bom dia, meu amor. Jamais seremos soldados vencedores na batalha espiritual se primeiro não estivermos em condição de enfrentar e desmascarar o inimigo em nossa própria vida. Isto significa que podemos incorrer no engano de identificar o inimigo na vida do outro, na sociedade, sem que tenhamos consciência do combate que está acontecendo dentro de nós. Então, para de apontar o dedo e falar do outro. Vai buscar a sua libertação primeiro. Vai desmascarar e identificar os demônios que estão agindo na sua vida. Vamos identificar e desmascarar os demônios que estão agindo na tua vida. E vamos buscar essa libertação. É fundamental buscar e manter a integridade de nosso ser.
Então nós temos que buscar a integridade no espírito, na alma e no corpo. Para lutar contra o inimigo, devemos buscar a saúde espiritual, a saúde emocional e a saúde física. Se nós não estamos alinhados na nossa tricotomia, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então olha só a dica aqui. Para nós identificarmos, desmascararmos e sermos soldados para enfrentar essa batalha, os demônios que agem em nossa vida, nós precisamos buscar a nossa saúde espiritual, emocional e física. Satanás derruba os soldados de Cristo por meio de uma dessas dimensões do nosso ser. Então, se nós não estamos alinhados no corpo e na alma e no espírito, Satanás vai usar uma dessas dimensões para destruir você. Entendeu? Ele vai começar a enfiar doença no ser emocional, doenças emocionais, doenças físicas e o espírito doente. E aí ele já era, modo autodestruição ativado. Então, gente, seguir Cristo exige dedicação e disciplina. Não é fácil seguir a Cristo, não é fácil ser cristão. Porque seguir Cristo exige dedicação e disciplina, tá? Então agora nós vamos entrar na dimensão do espírito. Então nós vamos falar a dimensão do espírito, da alma e do corpo, tá? Mas hoje provavelmente eu vou conseguir falar com vocês só a dimensão do espírito. E depois a gente fala das outras, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Dimensão do espírito. A partir de nossa decisão de seguir a Cristo, o nosso espírito é despertado pelo Espírito Santo. Uma das imagens fortes do Espírito Santo é o fogo. Então, uma das formas que o Espírito Santo é representado é pelo fogo, que nos ajuda, é um símbolo que nos ajuda a entender que para se manter acesa uma fogueira, necessita de lenha. A vida espiritual sadia necessita primeiro da lenha. Qual que é a lenha da nossa vida espiritual? A lenha é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo fala: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer obra boa. Então nós fomos criados. Deus nos criou a fim de que nós fôssemos perfeitos para fazer qualquer obra boa. A intimidade com a Bíblia dá à fé a segurança para enfrentar o inimigo. Olha essa frase. A intimidade com a Bíblia dá à nossa fé a segurança para enfrentar o inimigo. Então nós precisamos ter intimidade com a Bíblia. Nós precisamos ter intimidade com a Bíblia. Intimidade é pegar todo dia. Você só é íntimo de alguém se você acessa ela todo dia. Íntimo, rabisca, escreve, lê, relê, conversa. Nós precisamos ter intimidade. Pedir o Espírito Santo para nos revelar, porque a palavra de Deus ela não é só para ser entendida também não, ela é para ser revelada. Tanto que você percebe que quando você lê a Bíblia uma vez, um versículo uma vez, a gente entende de um jeito, depois você entende do outro, porque a palavra é viva. Por quê? À medida que você vai crescendo o seu espírito, você vai tendo outras revelações. Isso é ter intimidade também com a palavra. Então, a intimidade com a Bíblia vai fazer o quê? Vai intensificar a sua fé. Porque a fé é a certeza de que nós vamos vencer. Então, quanto mais intimidade eu tenho com a palavra de Deus, eu vou renovando a minha fé. E aí essa fé vai me dando segurança para que eu possa enfrentar o inimigo. Eu tenho fé de que eu vou enfrentar
esse inimigo, eu vou vencer essa batalha, porque a palavra de Deus já falou isso e aquilo outro. Vocês entendem? Vocês lembram lá em Efésios, onde fala da armadura de Deus? Que nós temos a espada do Espírito. O que você faz com uma espada? Você ataca, né? Ataca, outra hora também você defende. Mas na verdade nós temos o escudo da fé e a espada do Espírito. Então a nossa fé nos defende do inimigo, porque ele vai falar, não, falar um monte de besteira na nossa cabeça. A nossa fé é a nossa defesa. Só que você já viu aquela frase que fala que o ataque é a melhor defesa? Então, como nós atacamos o inimigo? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se você é um cristão e quer buscar crescimento espiritual, tem que ter intimidade com a palavra. Tem que ter intimidade com a Bíblia. Ok? Porque isso vai te dar segurança para enfrentar o inimigo. Foi com a palavra de Deus na mente, coração e lábios. Com a palavra de Deus na mente, coração e lábios. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, na nossa boca. Foi dessa forma que Jesus enfrentou e venceu o diabo nas tentações do deserto. Então, como que Jesus venceu o diabo na tentação no deserto? Com a palavra de Deus na mente, no coração e na boca. Então, nessas três tentações estão resumidas as formas como o inimigo procura nos levar para longe de Deus. O foco dele é nos tirar da presença de Deus, porque ele foi expulso da presença de Deus. E aí ele tem ciúme e inveja de nós, que somos criaturas de Deus e que somos semelhantes a Deus. O que ele quer fazer? Ele quer te tirar da presença de Deus, porque ele não consegue estar na presença de Deus mais, porque ele já foi expulso, ele pecou na eternidade. Então o que ele faz? Ele distorce a sua identidade para você não saber quem você é e quer te tirar da presença de Deus. E como que ele faz isso? Uma das coisas que ele mais faz isso, primeiro com a mentira, segundo com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, é a estratégia do inimigo nos tirar da presença de Deus. Na tentação de transformar o dinheiro ou o prazer na meta principal de vida, a resposta do Senhor foi: não só de pão viverá o homem. Então, quando ele falou com Jesus, né? Ofereceu para Jesus, né? Um reino, Jesus falou: opa, peraí, não só de pão viverá o homem. Depois, diante da tentação de possuir poder para dispor da vida conforme a própria vontade, Jesus repreendeu o diabo dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e ele te prestará culto. Então ele ofereceu a tentação diante de Jesus do poder, né, para ele fazer conforme a vontade dele. E aí Jesus tinha a palavra de Deus na ponta da boca, na ponta da língua, né? O risco nessa tentação é não mais saber qual o limite entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nessa perspectiva, há o perigo de confundir a nossa vontade com a de Deus. Nessa confusão, para nos convencer mais tarde da inutilidade de Deus, o diabo cria doutrinas que dão a ilusão de podermos obrigar a Deus a fazer o que nós desejamos. Proceder desse modo significa trocar Deus pelo meu eu e afastarmos dele. Então a gente fica confuso entre saber o que é minha vontade e o que é a vontade de Deus. E a gente acaba tentando fazer com que Deus cumpra a nossa vontade, não a nós cumprirmos a dele. E a gente acaba trocando Deus pelo eu. E a gente acaba se afastando dele. Então, outro ardil pelo qual o maligno tenta derrubar o cristão é a tentação da busca de manifestações extraordinárias. Sinais, prodígios,
e milagres. Então, muitos cristãos que querem verem sinais de milagres, de maravilhas, do mundo espirituais, de prodígios, acabam indo para o ocultismo, para magia, para não sei o que, para não sei o que outro. Porque isso Satanás faz com que o ser humano quer buscar novas experiências e acaba tirando aquela pessoa da presença de Deus. Satanás é o maior especialista em fazer o charlatismo parecer milagre autêntico. Então, cuidado com o charlatismo. Ele é especialista. Gente, eu já ouvi cada história nos últimos tempos de pessoas que acreditaram em charlatismo. Vocês não têm noção o que Satanás usa as pessoas, gente, para enganar os outros. Vocês não têm noção. Satanás é o maior especialista em fazer charlatismo parecer milagre autêntico. O fato de existirem curas ou milagres não dá a comprovação da presença de Deus. Por quê? Os demônios, Satanás e seus demônios também fazem curas. No livro A Quarta Dimensão, o pastor Cho, que fala, né, de como que ele disseminou o cristianismo, né, na Coreia, ele fala que muitos coreanos chegavam para ele e falavam assim, uai, mas nossos deuses aqui também cura e faz milagre. Por que nós temos que acreditar no seu Deus, no seu Jesus? Só que os deuses que são usados pelos demônios, né? Representatividade dos demônios em deuses, eles fazem curas, fazem milagres, mas eles cobram caro. E são espíritos que não vão te levar à salvação. O que adianta ser curado nessa terra e depois ir para o inferno, na eternidade? Nós queremos ser curadas pelo Espírito Santo de Deus e não por espíritos malignos. Porque, infelizmente, eles conseguem também fazer sinais e maravilhas, fazer curas. Satanás também pode curar, mas ele vai cobrar caro, até a sua vida. Ele vai tirar o seu couro, ele vai tirar a sua saúde, ele vai tirar as coisas que você mais ama. Quem dá o discernimento para não ser enganado é a palavra de Deus, porque você, ficando íntimo da palavra de Deus, você vai acessando e se enchendo do Espírito Santo. Então, através disso, você vai tendo discernimento de saber se aquilo vem do Espírito Santo ou não. Lá em Hebreus 4:12 fala: de fato, viva é a palavra de Deus, eficaz e mais incisiva do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma do espírito, as articulações das medulas. Ela julga as intenções e os pensamentos do coração. A ocorrência de sinais extraordinários não pode desviar a nossa atenção da fonte dos milagres, que é Jesus. Pois a glória não pertence a homem ou qualquer outra criatura e qualquer outra entidade. A glória é somente de Deus. Diante desta tentação, prontamente, Jesus repreendeu o diabo, falando: está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Lucas capítulo 4:12. Somado ao alimento da palavra, necessitamos da união com a igreja e da graça dos nossos sacramentos. A comunhão com a igreja é que dá a certeza de estarmos com Jesus, pois ela faz parte do seu plano de salvação para as nossas vidas. Por meio dela somos cobertos da proteção contra as forças do inimigo. Lá em Mateus 16:18 fala: e a potência da morte não terá força contra ela. Contra ela quem? A igreja.
Nós precisamos ser igreja, nós precisamos estar a igreja, porque a igreja é um plano, sim, de Deus. Então, nós temos lá os sacramentos, eles são os canais deixados por Jesus Cristo para comunicar o seu poder a nós. Pelo batismo, recebemos o Espírito Santo, tornando-nos filhos de Deus, discípulos de Cristo e membro da igreja. Dentro da nossa igreja católica, nós também temos o crisma, que ele nos capacita para o testemunho público da nossa fé. A Eucaristia, o Jesus vivo ali presente, corpo e sangue, no pão, o corpo de Jesus que virou pão. Então nós temos a representação. Jesus na Eucaristia nos dá o privilégio da intimidade com Cristo e renova os efeitos do sacrifício da cruz e convence-nos todo o auxílio divino para uma vida de vitória. A reconciliação cura-nos da doença do pecado. O matrimônio sustenta a união do homem e da mulher com o amor de Deus. A unção dos enfermos devolve a saúde do espírito, da alma e do corpo. E o sacramento da ordem revela que o Senhor da Messe continua a convocar pessoas para cuidar com zelo do seu povo. Então, nós temos, o batismo, recebendo o Espírito Santo, tornando os filhos de Deus, Nós temos ali a confirmação desse batismo, que é o nosso crisma, que é nosso testemunho público da nossa fé. Nós temos ali a Eucaristia, que nos dá o privilégio, da intimidade com Cristo, certo? E depois nós temos a reconciliação, que é o quê? A confissão, Tem muita gente que fala, não, o quê? Confessar com o padre. Gente, eu prefiro confessar com um homem de Deus, que dedica a vida dele de Deus, do que confessar com outro homem ou uma outra mulher que talvez não seja a pessoa certa, preparada, Então, existe, assim, esse bloqueio da confissão, que é o sacramento que a gente fala da reconciliação. Porque os pecados confessados, Então a gente desmascara Satanás confessando nossos pecados. Entendeu? Ele perde a autoridade em cima de nós. Então busque alguém realmente de confiança. Se você é católico, católica, busque sim um sacerdote. Busque sim um padre. Se prepare para esse momento. Se você não é, busque um líder espiritual da sua igreja. Se você é evangélico, protestante, busque um líder espiritual da sua igreja. Não sai falando dos seus problemas, dos seus pecados com qualquer pessoa. Ou então de alguém que você sente confiança, que interceda pela sua vida. Peça o discernimento do Espírito Santo para que você seja direcionado para alguém que realmente ama Deus e que é amigo de Jesus. Não fale sobre os seus problemas com qualquer pessoa. Porque se você abre a boca com a pessoa errada, Satanás ouve e usa aquilo para te destruir. Mas os pecados precisam ser confessados. Não sei para quem que você vai confessar. Mas para você destronar a legalidade aberta que existe na sua vida, para Satanás perder a autoridade. Gente, sabe esse pecado que você guarda? Sabe essa mentira que você guarda? Isso está te impedindo de crescer, de prosperar, de seguir sua vida. Porque você está sobre o jugo do inimigo. Você fica com isso aí guardado para você e não confessa. E você não consegue buscar sua cura e libertação, porque você está doente por dentro. Você precisa pôr para fora. Com a pessoa certa. Pede o Espírito Santo para te direcionar. Tá? Então, os pecados confessados, e você se enchendo do Espírito Santo,
sabe? Você vai buscar esse processo de libertação. Porque eu sei que tem aqueles segredos mais profundos que ninguém sabe, que te perturba, que direto vem na sua cabeça. Satanás usa isso como legalidade para poder ficar jogando isso na sua mente, te atacando por causa desse pecado, por causa dessa mentira. Lorena falou, é libertador. Sim, enquanto nós não saímos dessa prisão, gente, e não tô aqui julgando ninguém não, eu tô aqui pra libertar, pra trazer a verdade, através da palavra, como ferramenta. Se eu tô falando isso aqui agora é porque se o Espírito Santo direcionou, provavelmente alguém precisa dessa libertação, de confessar um pecado que foi praticado. Só que muitas das vezes a gente nem sabe se a gente cometeu pecado ou não. É por isso que nós precisamos do lentilho do Espírito Santo. Que o Espírito Santo que nos revela o pecado. Ele que nos convence do que nós fizemos ou estamos fazendo, se é pecado ou não, se agrada a Deus ou não. Então se encham do Espírito Santo. E destronem isso da vida de vocês. Não tem como voltar no passado. Eu sei. A Kézia também não consegue voltar. Eu só resolvo, eu visito o passado só para dar uma checada naquilo que eu preciso alinhar da minha vida hoje. Passado é passado, ficou. O Senhor já jogou no mar do esquecimento. Tá? Só que muitas das vezes nós não nos perdoamos. Às vezes Deus já até te perdoou. Só que o processo de auto-perdão precisa acontecer. Você precisa se você já arrependeu genuinamente, se você já se arrependeu, o Senhor vai te perdoar, Jesus vai te perdoar. Se você se arrependeu, converteu, mudou de rota, o Senhor vai te perdoar. Isso que Ló falou, o passado não te define, o passado é passado. E a gente resolve o passado aonde? No presente. Você precisa se arrepender agora, pedir perdão e vida que segue. Resolva agora, ressignifique, se humilhe perante a Cristo, peça o seu perdão genuíno. Não faça mais. E deixa o passado no passado. Foca no seu presente. E não deixe Satanás usar isso como uma mentira para te destruir. Ele é um mentiroso. Então, mesmo você se buscando o seu arrependimento, buscando o seu perdão para Cristo, o inimigo vai tentar te acusar. Então, você vai entrar numa guerra mesmo. É uma batalha mesmo. Entendeu? Falando para ele que é mentira. Toda hora que vier pensamentos acusadores na sua mente, você vai rebater o inimigo. Você é um mentiroso. Eu já me arrependi. E o Senhor já me perguntou, já me perdoou. Você vai falar com ele todas as vezes que vier um pensamento de acusação na sua mente, você vai falar, Jesus já me perdoou. E você não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, do meu esposo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Você não tem. Porque Jesus fala assim, eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. A minha vida é lavada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E eu tenho perdão de Jesus, que é o meu único e suficiente Salvador. A Ana falou, escolha voltar uma vez para checar, para se perdoar. Ele sonda o seu coração, ele sonda o seu corte, o seu coração. O Senhor sonda o nosso coração. Então o arrependimento ele tem que ser verdadeiro, genuíno. E é um processo. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Só de estar nessa live, o Senhor já está te sondando seu coração. Só de estar ouvindo essa mensagem, que seja ao vivo ou gravada,
o Senhor já está sondando o seu coração. De todas as palavras que estão sendo proferidas aqui, não pela boca da Késia, mas o Espírito Santo, direcionando todas essas palavras. O Senhor vai sondar o seu coração, de tudo que está passando na sua mente e no seu coração agora. Aproveita esse momento, fecha seus olhos e peça perdão para o Senhor. Se arrepende. Se arrependa. O Espírito Santo vai trazendo agora à sua mente tudo aquilo que você nem sabia que você fez e que desagradou a Deus. E você vai começar a se arrepender e pedir perdão para o Senhor. E o inimigo vai parar de ter legalidades para agir na sua vida. Então se arrependa se você foi desonesto com alguém algum dia. Isso está te impedindo de prosperar financeiramente. Peça perdão para o Senhor. Se você foi desonesto, se você passou a perna com alguém, se você não honrou algum compromisso, e isso acabou prejudicando uma pessoa, isso faz parte da libertação financeira, tá? Quando a gente fala sobre esse processo... Tá saindo? Ah, tá, já tô acabando. Quando a gente fala sobre esse processo de voltar e identificar, né, dentro do processo de libertação financeira, a gente acaba passando por esse processo de identificar dentro da sua área financeira onde você pode ter tido algum tipo de ilegalidade. Falando nisso, as inscrições do meu curso, tá? Que é um curso de libertação financeira, organização, planejamento, investimento, empreendedorismo. Nós vamos falar tudo sobre isso lá, que é a jornada do cristão investidor. Está aqui no link da minha bio do Instagram, tá bom? Com preço promocional. Vocês podem acessar lá. Nessa próxima semana vai começar a sair mais aulas do módulo 3 agora. O módulo 1 e 2 já está gravado, já tem as aulas, meninas já estão assistindo, as alunas, sejam bem-vindas que entraram lá. E a gente vai caminhar agora para o módulo 3 e também vou agendar uma aula ao vivo com vocês também, tá? Nos próximos 15 dias aí eu pretendo já fazer uma aula ao vivo com as alunas que já entraram pra gente poder ter um momento lá nosso também de libertação, ok? Então tudo isso faz parte também dessa libertação financeira que nós vamos falar, tá bom, gente? Então foi isso, nossa live de hoje. Se fez sentido pra você, se você pensou em alguém, de tudo que eu falei aqui, às vezes não foi pra você, mas se você pensou em alguém, ore por essa pessoa. Ore para que o Espírito Santo possa ir até ela, para que ela se arrependa dos seus pecados, né? Porque Jesus, ele tá aí para nos perdoar. Basta nós queremos o perdão. Basta nós investirmos na nossa conversão, investirmos em nosso relacionamento com Jesus. Assim como essa frase fala, seguir a Cristo exige dedicação e disciplina. Não é fácil, mas é recompensador, ok? Um bom dia para vocês. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E até. As meninas do Clube do Livro, até segunda-feira. A galera aqui do Instagram, até quarta-feira que vem na nossa live, tá? Entrem no meu grupo do Telegram, que tá no link da bio aqui também, tá? Vou deixar nos stories também, que eu vou postar uma oração de libertação. Vou postar lá agora o PDF da oração de libertação poderosíssima, tá? Que você vai fazer para sua libertação, toda influência diabólica que tiver sobre a sua vida ou pela vida de alguém. Você pode orar pela vida de alguém também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau! Fiquem com Deus.